Estou aqui com a doutora Carla. Muito prazer, boa noite. Muito prazer não, porque a gente já se conhece. Mas você tem que fazer igual eu, boa noite, bom dia, boa tarde. Dia, não sabe noite, que horas que vai no ar? Não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas é um prazer estar aqui com vocês todos. Hélio, muito obrigada pelo convite. Foi uma coisa inusitada, nós estávamos na ultramaratona, né? Que foi fantástica. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você por de bate-pronto ter aceitado o convite e participar do Pod Hélio. Mais um podcast dessa feita falando sobre saúde. E também cumprimentar o doutor Adriano. O Adriano que já esteve comigo numa live, se eu não me engano, no período da pandemia. E mais uma vez está com a gente aqui para falar de um assunto importante para a vida de todos nós, mais especificamente da saúde do homem, mas principalmente da prevenção. Um prazer ter você com a gente aqui hoje. Que isso, meu querido. Na verdade, foi em 2020 e essa aqui está sendo a primeira vez que a gente está conversando ao vivo, assim, depois dessa época da pandemia. A gente teve 2 encontros na pandemia, acho que um 2020 foi 2021, Sim. Ao vivo e a cores, assim, para poder pegar na mão, olhar no olho, está sendo a primeira vez. Mas pode, Hélio? Pode tudo! Aqui pode tudo! Beleza. Pessoal, brincadeiras à parte, eu acho que a gente quer fazer um bate-papo aqui bem descontraído. Grande parte de vocês, muitos talvez não, conhece um pouco da minha história. Já trabalho na saúde há mais de 20 anos, comecei no mini hospital da Morada do Sol. Inclusive, quando eu fui trabalhar lá, que me chamaram, eu falei, caramba, vou trabalhar na recepção de um pronto-socorro. Porque quando você presta um concurso na prefeitura, no meu caso de assistente administrativo, eu achei que ia trabalhar no escritório em algum outro lugar. Aí me deparo com a recepção de um pronto-socorro. Mas graças a Deus foi algo que eu gostei muito. Eu hoje mesmo estava dizendo que em tudo a gente tem que dar graças, em tudo dai graças, essa é a vontade Exatamente. De Deus para convosco. E graças a Deus eu estou onde eu estou hoje, graças àquele trabalho lá e tantos outros fatores que influenciaram para que eu chegasse hoje a ser vereador e que nós pudéssemos aqui hoje estar falando a respeito de saúde, principalmente a questão da saúde do homem. Qual que era a percepção que eu tinha quando eu trabalhava no pronto-socorro? Você via aquele tanto de gente no pronto-socorro e às vezes a pessoa, principalmente homem, 2, 3 vezes no pronto-socorro, fala, caramba, por que esse cara tá vindo tanto aqui? Uhum. Naquela época era no manual, não tinha aquele controle, você imprimia a filipeta, levava lá pro doutor, falei, doutor, esse paciente tá vindo aqui 3 ou 4 vezes, doutor, você pode verificar o que tá acontecendo com ele? Ou muitas vezes até na recepção você tem um olhar que você vê a pessoa, esse cara não tá passando bem, vamos lá. Aí assumi para vereador, falei, bom, tem que fazer alguma coisa pensando na saúde, já que a área que eu gosto, que eu trabalho, criamos alguns projetos de lei, dentre eles esse foi o primeiro, o projeto chamado Programa da Saúde do Homem, sempre com o intuito de trabalhar a prevenção. Fizemos alguns eventos já ao longo desses anos, com a pandemia nós chegamos a fazer aquelas lives, na época, falando sobre pandemia. E depois, nos anos que não tivemos a pandemia, a gente fez alguns eventos no SAI, na CEMOP, na CEMURB. Mas eu acredito que num podcast igual esse, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Certamente. E quando nós falamos do homem, a gente sabe, principalmente vocês, a dificuldade que o homem tem para ir ao médico. E muitas vezes ele vai quando a doença já está instalada. Então eu queria que a gente hoje falasse um pouquinho dessa questão, dessa resistência do homem. Eu vi a doutora aqui, olhando para ela, me lembrei. Vou começar com as histórias. Olha, há uns 12 anos, uns 12 anos atrás, o senhorzinho chegou para mim, ô, seu Hélio, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Se o senhor ganhar a eleição de novo, eu falei, o que é, seu João? Queria que o senhor não tirasse a doutora Eliane do Hospital Dia, a urologista. Eu acho que o urologista tem que ser mulher, doutor Hélio. Não pode ser homem, que é muito constrangedor pra gente, doutor Hélio. Tinha que ser mulher. Eu queria que a Carla falasse um pouquinho pra nós. Eu acho que ele prefere urologista mulher porque a mão é menorzinha. É uma situação que também pode ser. Mas assim, olhe, como médico, assim, os homens se acham, assim, a maioria da população que nos procura na UBS é mulher. É do sexo feminino. O homem, quando lá chega, vem com alguns problemas pontuais e quando vem com a parte urológica, ele dá aquela travada, dá aquela embargada na voz, né? E até sede. Né? É verdade, a voz embarga. Então,
a gente já vê a idade, olha, vamos pedir um PSA, vamos lá, tem histórico de, sei lá, de câncer de próstata na família, vamos adiante, né? E eu não sei se é pela forma com que eu abordo, enfim, eles chegam com muita tranquilidade e tocam em assuntos muito íntimos, inclusive a parte de sexo, né, de incontinência, de problemas urinários. Então, assim, eu não sei, eu acho que a mulher, de repente, tem um ar um pouco mais acolhedor. Depende também a postura da profissional, né? Mas eu, pelo menos lá na Morada do Sol, no OBS 4, onde eu trabalho, nós temos uma interação muito boa com os pacientes, né? E eles têm essa linha direta. Ai, doutora, não estou bem. Doutora, meu PSA, né? Agora a gente vem de um período de pandemia que, assim, os exames ficaram parados e tudo mais. Então, a gente está dando um olhar. Você falou uma questão de pandemia, eu queria conversar até com a Adriana agora nesse sentido, porque uma coisa que eu percebi na pandemia, e a gente também, algumas coisas que aconteceram, uma delas foi que pararam todos os exames, praticamente, ficou 1 ano e pouco ou mais parado. Aí até na época eu pensava, será que havia necessidade de todos esses exames? Aí eu volto para você que faz o atendimento também lá na UBS 7, que faz a clínica médica. Como que tá o pós-pandemia? As pessoas estão se preocupando mais com a saúde? Houve um aumento, porque até uma coisa que eu imaginava, eu acho que aconteceu, a questão psicológica. As pessoas a cabeça delas mudaram, aquele tempo de reclusão, foi um negócio trash naquela ocasião. Aí eu queria que você falasse o pós, como que está sendo. Então, o pós ainda tá um pouco complicado porque as pessoas não estão sabendo como voltar na rotina de cuidados, né? Você está falando de prevenção, a gente já falou, homem é complicadíssimo trabalhar com prevenção, o homem, né, ainda, o brasileiro ainda tem uma visão pré-SUS, é que você é muito novo, velho. Você não conheceu o Brasil antes do SUS, sabe? Então você não sabe como é que... Obrigado pelo ser muito novo. Você não sabe como é que era aquela situação onde uma pessoa com câncer, com infarto, podia levar uma família à falência. Então era até tido como trabalho do homem, ou assim, né, obrigação do homem. Se você está doente, sofra em silêncio. Porque se você procurar um médico e descobrir uma doença, você vai falir tua família. Melhor você trabalhar até o último dia e morrer trabalhando do que descobrir e dar gasto. E ainda tem, nós atendemos homens de 60, né, de 70, homens de 50 que tem essa cabeça ainda, né? Então, isso é cultural, vai passando, né? Hoje em dia, uma das coisas que mais muda a estatística de sobrevida do homem é casar. Porque a mulher começa a marcar os exames que ele tem que fazer. Exatamente. Ele não é mais... A mulher dele vai lá e ele marca. Não se governa mais. Então, quem que voltou pro posto de saúde? As mulheres. Né? Com certeza as mulheres que voltaram começaram a correr atrás de vacina dos filhos, exames. Ainda está difícil, tem muita coisa de demanda suprimida. Tinha coisa que já tinha uma fila longa, daí ficou 2, 3 anos sem fazer, porque tem um profissional só fazendo, 2 profissionais fazendo, que agora as filas estão quilométricas. Né? E realmente as pessoas ainda estão com a cabeça um pouco vamos dizer, descalibrada. Eu acho que tem 2 coisas. Nunca se falou tanto de saúde como nesses últimos 3 anos. Nunca. Né? Eu cresci nas redes sociais e tudo mais tal, justamente porque o que eu falo hoje, se fosse há 5 anos atrás, ninguém ia querer ouvir. Não. Eu fazer um vídeo, vamos falar agora sobre osteoporose. Entendeu? Hoje em dia tem gente prestando atenção. Então houve um aumento da consciência das pessoas à saúde. Isso é bom. Acontece no posto de saúde também. Está tendo um aumento da procura por saúde porque as pessoas começaram a perceber, né, que o rei tá nu. Melhor, eu não cuidava da minha saúde, está na hora de eu cuidar? Sim. Ao mesmo tempo, elas não estão sabendo como fazer isso nesse pós-pandemia. O que eu faço? O pós-saúde é perigoso? O pronto-socorro é perigoso? O brasileiro não tem educação em saúde. Uma coisa que deveria ser ensinada desde ali do primário, ensinado nas escolas, deveria ter panfletos de informação. E eu tento fazer isso nas redes sociais, é ensinar para o brasileiro como usar o sistema de saúde. Ele não aprende isso. E eu brinco que o SUS é igual a água, sabendo usar não vai faltar. Não vai faltar. Mas você tem que saber usar.
como eu disse, da questão do pronto-socorro que eu trabalhei, que era o mini hospital. Muitas pessoas não precisavam estar ali, como muitas talvez não precisam estar nos pronto-socorros hoje. Sim, mas não é ensinado, Hélio. Não existe um movimento, e isso deveria ser nacional, lógico que cada um tem que tentar trabalhar dentro da sua região, da sua área, mas não existe um movimento para ensinar para as pessoas, olha, é lógico que você vai, às vezes, num pronto-socorro, num posto de saúde, tem um cartazinho assim, ó, o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, né, tal, para você se localizar. Mas ensinar, tipo assim, olha, você tá com esse problema, é esse lugar que você tem que ir. Você começou a ter uma dor hoje. A dor está pouca, está intensa, não está intensa? Esse tipo de treinamento não se tem. Prevenção, né, que a gente está falando, né, você tem todos os outubro, novembro, dezembro, colorido por aí, para tentar lembrar as pessoas que têm essas doenças. Se não fosse isso, ou se não fosse esse tipo de coisa, as pessoas, assim, às vezes não iriam procurar aquela coisa. Você pergunta hoje para muitos médicos, com que idade uma pessoa tem que começar a fazer uma colonoscopia? O cara fica branco. Oi? Não sei. Não sei. Mas você não trabalha no posto de saúde, você não trabalha com medicina preventiva, você tem que saber. E você tem que saber em que situação que começa mais cedo ou mais tarde. Mulher de 27 anos que a mãe dela teve câncer de mama, com que idade que ela tem que começar a fazer o screening? Os médicos não sabem. Se o médico não sabe, a população menos ainda. A população, geralmente, até a gente estava falando antes de histórias, né? E eu sou muito procurado. As pessoas me procuram muitas vezes só para uma informação. A semana uma pessoa me procurou, eu queria passar no médico, pelo clínico geral, porque eu estou sentindo uma dor aqui no estômago já faz umas 2 semanas. E como meu pai teve câncer, tem uma história de câncer, eu queria fazer uns exames. Algumas pessoas têm esse pensamento, e outras são até orientadas, como eu tenho um amigo meu que a família toda tem, então todo ano preconiza que ele faça a colono, que ele faça os exames, no intuito de antecipar, de se prevenir, que eu acho que é o ideal. Depois que a pessoa está doente, a gente sabe quanto custa essa pessoa. Tem doença que você cura, que você previne com centavos, mas a cura custa milhões. Então, como eu falei, a consciência da saúde aumentou. A preocupação das pessoas com a própria saúde, porque a Covid trouxe para nós mais do que nunca a nossa mortalidade, a nossa fragilidade da nossa saúde. Exato. Ok, isso aumentou. Agora, de novo, as pessoas querem, só que elas não sabem como fazer. Então, ainda tem aquela pessoa que acha que é ir no posto de saúde uma vez no ano, fazer hemograma, colesterol, tireoide, glicemia, pronto, estou blindado para toda e qualquer doença. E outra coisa, uma chaminé, né? E vou além. Às vezes a pessoa, eu quero fazer rotina. Todos os dias eu recebo, olha, eu tô com a minha rotina atrasada depois da pandemia, enfim. E você pede os exames e a pessoa se some. É como se você coletar o exame e ele ficar guardado na tua gaveta em casa já te blindasse. Isso é muito complicado, porque tem um ônus para o município, para o sistema, enfim, que a pessoa faz o exame, acho que dá até uma olhada lá e fica na gaveta e não retorna. Temos essa estatística, eu não vou ter, mas uma das maiores causas de atraso nas filas de especialidade de exames é as faltas. E daí assim, sabe, eu tô lá no posto, né, toda semana, eu falo ao paciente, mas sua consulta foi semana passada. Mas ninguém me avisou. Eles ligaram e você não... Aí tu experimenta. Hoje eu experimentei. Eu peguei meu telefone do consultório e liguei para um paciente, porque nós tínhamos o nosso encontro aqui, e eu peguei na lista, porque nós temos a listagem de contatos, e liguei, mas assim, a pessoa tem 500 números, não consegui falar com o cidadão em nenhum. Não, mas você vai, esse do posto, você vai ver, tem mais de 10 chamadas, tem e-mail enviado. Lógico, a questão digital também é um problema, né? A inclusão digital também é um problema, mas o posto liga, o posto manda e-mail, né? Tem postos de saúde, daí é uma iniciativa pessoal, né? De muitas enfermeiras, tal, que elas criam um grupo de WhatsApp para avisar a população. Né? Eu me lembro também que quando eu fui para o Hospital Disso em 2005, até eu fui para uma função de administração e tal, mas depois acabou não acontecendo, mas nós percebíamos que vocês falaram da questão dos exames, os exames de sangue eram impressos. Ficava aquele tanto de exame dentro da gaveta, a pessoa não ia pegar. Aquelas pastas. Hoje nós temos essa facilidade que a pessoa pode imprimir da casa dela, o médico vai registrar ali no sistema, vai ficar tudo registradinho, dependendo, nem precisa levar no segundo médico, que já está lá arquivado. Sim. Inclusive o raio-x digital hoje. Opa! Que é algo muito bom para a saúde, que as pessoas já não pegam
Aquele papel, filme. leva para casa, aquele filme leva para casa. Então a modernidade também trouxe algumas dessas vantagens. Mas eu acho que hoje ainda, não sei, até eu falo bastante que eu imaginei que depois da pandemia as pessoas iam se tornar mais amáveis, mais afáveis. O que vocês percebem nesse sentido? Até já entra na questão das sequelas da pandemia. Eu, de vez em quando, chamo a minha filha Tainara de Tawane, a Tawane de Tainara. Aí eu falo que é a pandemia. Eu tive Covid 2 vezes, então eu esqueço o nome. Mas agora tô começando a ficar preocupado, viu? Dia desse eu tava em casa, falei, caramba, comecei a cortar uma cebolinha, um cheiro verde, eu coloco num saquinho separado de pimentão, né? Coloco lá no saquinho lá separado. Aí cortei e falei, cara, eu preciso pegar um saquinho. Vou lá nos fundos pegar o saquinho. Cheguei lá, falei, o que eu vim fazer aqui? Existe uma Voltei, coisa... Aí lembrei. Vim pegar o saquinho. Voltou Peguei. pra Fui pra cozinha. Cheguei na cozinha, acabou o saquinho. Fui lá pro fundo de novo. De novo, o que eu vim pegar aqui? É o saquinho! Mas essa questão de perda de memória pós-Covid ainda é muito comum. Tem pacientes que mantêm isso por um período de 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, mas alguns ficam assim, fica com esses pequenos lapsozinhos. E quais as outras sequelas, doutor? De acordo com a doença, com a comorbidade que ela tinha, ou se ela, por exemplo, se ela era pré-diabética, pós-pandemia ela ficou mais tendenciosa a ser diabética, se ela tinha uma asma normal, pós-pandemia... Vamos dividir 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, sintomas prolongados ou Covid longa, né? Então hoje em dia, 3 anos pós-Covid, a gente consegue falar, tem sintoma que dura 1 ano, 2 anos, mas passa. E tem alguns que a gente acredita que nunca mais vai passar, daí é sequela mesmo, né? E por último, realmente reativação ou início de algumas doenças que a pessoa não tinha ou teve no passado. São as 3 coisas que a Covid faz mais. Pensando em termos de Covid longa, aqueles sintomas que podem persistir por até 2 anos depois que a pessoa saiu da Covid, quais são os mais comuns? Sintomas respiratórios, principalmente tosse e falta de ar. Você faz raio-x, tomografia no paciente, o paciente mantém vidro fosco por até 1 ano depois, né? Tem que tratar com corticoide inalatório, aquela coisa toda. Tem a parte da memória, entendeu? E os sintomas da parte psiquiátrica também, ansiedade e depressão pós-Covid. É que a gente mistura tudo com todo o estresse que teve e tudo mais, mas tem casos que a Covid causa estresse e depressão por si só. Daí, assim, esses são os mais comuns. A parte de anosmia, perda de olfato e paladar foi muito comum. Com a cepa clássica, com o Omicron. A partir do Omicron, a partir de 2022, já não ficou tão comum assim, ainda acontece. Dito isso, sequela de Covid, a sequela mais comum daí inverte. Ainda hoje é a questão da anosmia, porque daí é aquelas pessoas que a gente acredita que nunca mais vão conseguir sentir cheiro, ou perderam parcialmente. E daí sim entra a questão da memória também. O mecanismo pelo qual a Covid mexe com a memória é idêntico em termos de locais de lesão do Alzheimer. Calma, não estou dizendo que você está com Alzheimer, pelo amor de Deus. Mas a perda de memória aparece. Eu tenho pavor de esquecer meu nome. Não, ela ou aparece. O nome dos outros. Então a perda de memória da Covid não é progressiva como é a do Alzheimer. Ela não piora. Mas tem pessoas que ficaram com essa coisa assim, uma memória mais curta, uma dificuldade de tal. E alguns exercícios que a pessoa pode fazer, tudo mais. Tal. Remédio não tem nesse aspecto. Daí alguns exercícios. Na verdade estão testando 2 remédios, mas nem adianta falar aqui porque o pessoal vai começar a tomar. Mas Deus não dá essa ideia. coisa. E daí sim, ativação ou início de doenças novas. Tem muito disso. As mais comuns, doenças autoimunes, alergias e sim a questão do diabetes e hipertensão. A gente sabe hoje em dia que tem muita pessoa que ficou diabético e hipertenso pós-Covid. Eu fiquei hipertenso. Eu tinha pressão 12/8 reloginho. Foi o sarado do meu Covid, minha pressão é 17/10, estou tendo que tomar remédio até hoje. Doutora Carla, deixa eu te perguntar, te falar uma coisa. Como eu disse, eu tenho alguns projetos de lei e nós, enquanto vereadores, a gente cria vários projetos. Alguns projetos a gente consegue que eles sejam implementados, a gente consegue com que eles aconteçam e tem 2. Um deles foi até engraçado, que quando eu era presidente da Câmara, eu criei o Parlamento Jovem. Então a gente ia nas escolas, os jovens elegiam 12 vereadores, depois eles faziam uma sessão simulada na Câmara. E numa dessas sessões, um rapazinho chamado Carlos, ele falou assim, eu quero apresentar um projeto de lei que diz respeito ao AVC, ao derrame. Eu falei, mas como? Não, porque eu quero ser neurologista quando eu crescer, né? E dia desse eu tava chegando em casa com meu avô, como eu estudo alguma coisa, 13, 14 anos, eu vejo lá, meu avô tava estranho, eu falei, mãe, vamos levar o avô pro médico, ele tá tendo um AVC. E aí, baseado na ideia do Carlos, eu fiz um projeto de lei, na época com o vereador Figura, que era uma semana de prevenção
ao AVC, que eu acho que o termo ser melhor talvez seria conscientização. E agora, recentemente, a gente fez um programa de política para o tratamento e prevenção da doença do Alzheimer. Essas doenças são possíveis de serem prevenidas? É possível você prevenir um AVC, um Alzheimer? Um AVC eu acho que é até mais possível, porque dia desse eu estava no limite, eu falei, para, você vai ter um treco daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Muito porque bem. muitas vezes a gente falou de novo, prevenção ou conscientização. Muito bem. A questão do AVC, existe uma parte boa e uma parte ruim, tanto na questão do Alzheimer quanto do AVC, tá? Que muito, né? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o Alzheimer tem uma expressão genética, né? Mas os estudos mostram que a pessoa que começa a ter bons hábitos de vida, praticar exercícios físicos, controle das suas doenças de base, por exemplo, um diabético controlado, um hipertenso controlado, uma pessoa que tem uma dieta ideal, uma pessoa que faça exercícios mentais. O que é isso? É movimentar o seu cérebro por pelo menos 30 minutos ao dia, pelo menos é o que a gente tem. Então, o que é? Uma leitura, até assistir uma TV, um programa educativo, palavras cruzadas. Então, assim, nota-se que a gente consegue, se não fazer com que não se manifeste essa doença, a gente torna ela mais tardia, não tão exuberante quanto uma pessoa que nada faça, né? Que tem uma vida sedentária, que não tenha controle das suas doenças, que, enfim, não siga as orientações médicas. Então, tem como prevenir. O AVC também, as doenças isquêmicas, hemorrágicas, enfim, da mesma forma, né? Porque quando tu vês um paciente que tem uma isquemia cerebral e tudo, ele tem um perfil, né, de doenças, de maus hábitos, né? Então é o que eu digo, é uma notícia boa e ruim, porque quem não tem controle sobre sua vida, sobre os seus cuidados, vai tomar o rumo dessas doenças, né? E assim, o Alzheimer, ele não mata pelo fato de ser Alzheimer, não é uma doença, mas é uma doença benigna que vai deteriorando a pessoa até que ela chegue a um ponto que, né, não chegue ao seu fim, né? E os AVCs, eles têm os diversos comportamentos, que pode ser algo que já leve o paciente a óbito ou que deixe a pessoa sequelada. Então, há um ônus e um sofrimento familiar muito Sim. grande e para a própria pessoa, porque às vezes quando a gente vê um paciente no leito, com assim alguma sequela, com algo grave, a gente acha que de repente ele não está sentindo, ele não está ouvindo nada, e a pessoa está ali. E a gente tem que ter cuidado até com o que fala. Então, assim, tendo bons hábitos, né? Isso aí é a parte de prevenção. E a nossa população, infelizmente, tu pode me confirmar. Eu acredito que nós trabalhamos pouco a prevenção. Até uma outra dentro dessa questão da prevenção. Eu falo, não sei se eu estou errado, que seria muito importante que nós tivéssemos em todas as unidades básicas de saúde uma nutricionista. Que a consulta dela no clínico fosse já direcionada para o nutricionista ou vice-versa, por causa dos hábitos alimentares. Isso seria fundamental. Os outros hábitos da bebida, do cigarro e tantos outros, até noites mal dormidas fazem mal. Hélio, e eu vou te dizer mais, de programas que eu fiz, que eu tinha podcast, sempre que quando a gente tratava da parte de cânceres, né? Então eu já imaginava, bom, vem o convidado, ele vai falar da questão do câncer, da expressão genética, enfim, do tabagismo, enfim, uma das maiores causas de desenvolvimento de cânceres, de neoplasias, é a obesidade. Porque a gordura, ela gera fatores inflamatórios. Então, assim, o que uma colega me explicou, assim, eu achei que foi muito feliz. Enquanto o teu corpo poderia estar lá lutando com uma célula maligna que nosso corpo tem
tem um know-how, tem condições de fazer isso, ele tá lá perdido num monte de gordura, de banha. Entende? Então, o controle, por exemplo, de peso, né? Que até aqui na cidade a gente tem. Eu ia falar do 100% saúde, que tem ajudado muitas pessoas. Né? Até 2 semanas atrás, uma pessoa me procurou, a esposa dele me procurou, falou: rapaz, meu marido tem uma hérnia, ele fortão, aquela hernona assim. Não adianta operar. Aí o doutor falou: não vai adiantar ele operar, porque com o mínimo esforço que ele fizer, vai romper. Se ele não perder peso, primeira tossida, não tem como operar. Levantou da cama. Aí eu recomendei pra ele, de quarta-feira, você vai lá na câmara, você que tá nos assistindo tem um 100% saúde. Se tiver um pouquinho acima do peso, passa por lá, tem um pessoal que vai te orientar, tem o Dr. Chaim, né? Dr. Chaim, que é da Unicamp, tá lá o Ítalo, a doutora Rosa, nutricionistas, várias pessoas estão lá para te ajudar e te orientar. Bom, já dado o recado da nutrição, né? E isso que você está falando da questão de nutrição no posto é porque o médico... Nossa, sair da obesidade para nutrição. Não, sim. Você viu? Não, sim, você está falando... É que você falou que você queria colocar nutricionista na unidade. E por que o 100% saúde é tão importante? Porque médico, no geral, não tem formação ou criação na parte de nutrição. Na verdade, o nutrólogo também, isso é uma coisa que é importante, pessoal. O pessoal tem muita dificuldade de saber a diferença. Por definição, ele não é prescritor de dieta. O prescritor de dieta, a pessoa que vai analisar a sua dieta e prescrever dieta, é o nutricionista. O nutrólogo está ali para poder fazer diagnósticos relacionados a problemas nutricionais, doenças que você tem que pode estar sendo complicadas pela sua dieta. Então, o que eu te falo, o médico ele corta isso, corta aquilo, tá com colesterol alto, corta esse tipo de coisa. Triglicerídeos, não coma nada branco, não coma... Então, assim, quem vai poder adaptar para a sua realidade, entendeu? Tipo assim, eu nunca vou esquecer isso, porque a minha prima é nutricionista, eu já fiz um atendimento com ela. Uma vez, né, eu estava na faculdade ainda, né? E ela do meu lado, que ela também estava se formando junto comigo. Eu comecei a fazer o discurso, o paciente tem que cortar, tudo mais, tal, fazendo aquela dieta maravilhosa. A primeira coisa que ela perguntou é: quanto o senhor ganha por mês? Daí o cara fala: atualmente eu tenho que estar com um salário e tal. Então vamos tentar fazer agora. De tudo que o doutor falou, vamos tentar fazer uma dieta voltada para você. Essa mentalidade, o médico não tem. Doutor, você está falando nessa questão, até eu estou com 53 anos, fiz recentemente meus exames de rotina, faço com o Fabrício Milani, ele pede aquele tanto de exame. E graças a Deus... Se ele estiver ouvindo, um bandido, beijo, Milani. Ele era para estar aqui, mas ele não pôde, viu? Nós estivemos juntos, né? No podcast. Adoro. E aí eu fiz os exames todos, apresentei para ele. E até pro pessoal, né, que às vezes questiona tempo de consulta. Passei com ele em fevereiro ou março, ele foi ver meus exames em maio, viu, gente? Então não pensa que lá no convênio é rapidinho, porque a gente passa às vezes... Quando eu tive problema de rim, a primeira pessoa que foi levar meus exames foi ele. Eu fui correndo lá. Então, meus exames deram tudo certinho, tudo zerado. Só falei: doutor, tô meio estressado e tal, me prescreveu uma melatonina para dormir, me passou uma vitamina lá, me passou o ômega 3 na forma de DIH, que chama? DIH, mas eu não comprei, porque eu falei: não vou tomar ômega 3 não. Mas tudo bem, a gente não segue a prescrição do médico, tá vendo aqui o exemplo vivo, né? O segredo é esse. Mas eu tô zerado, então, mas por que eu tô falando? Por que eu faço? Geralmente eu como um pãozinho com manteiga cedo, lá pelas 8h30, 9 horas. Se tiver uma fruta do lado, mais raro eu comer uma fruta. Não vai seguir o que eu tô falando, pelo amor de Deus, procura um nutricionista. Eu vou lá, almoço 12h30, 1h. Na grande maioria do tempo, eu só vou jantar lá pelas 7 às 8. Por essa uma alimentação até um certo ponto desregrada, porque nos finais de semana aí eu vou visitar o seu João, tomo café 3 horas, 4 horas, 10 horas, 11 horas da manhã. À noite, às vezes eu janto, às vezes eu como lanche. Eu tô bem ainda, mas não é para se seguir isso, tá, gente? É que vocês falassem um pouquinho relacionado a essa questão. Do que seria o ideal, não o básico. Foi o que o doutor falou, porque às vezes você vai... Vamos lá, não existe alimentação ideal. Esse é o ponto fundamental. Acho que você tem sempre uma pirâmide relacionada à nutrição, e essa pirâmide ela é envolvida, em primeiro lugar, aquilo que é mais importante para você naquele momento. A gente está falando de medicina preventiva. A medicina preventiva ela não pode tratar o seu verme, entendeu? Enquanto você está jorrando sangue porque você tomou um tiro na perna. Então, medicina preventiva naquele momento é meter um torniquete na sua perna e levar você para o hospital.
Então, quando você fala de medicina preventiva também, e a gente está falando do AVC, você falou, e é perfeito. Tem toda uma coisa de hábito de vida. Ele é um processo que começa aos 20 anos, quando o cara resolve tomar cachaça todo dia, e termina quando ele vai ter o seu AVC, aos seus 50, 60 anos, por todo o estilo de vida que ele levou. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai tentar prevenir o AVC desse cara, você tem que vir de trás para frente. O que pode matar esse cara hoje? Qual é o problema, o maior problema desse cara hoje? Então, o que ele faz de mais errado agora? Fuma 2 maços por dia. Então, a primeira coisa, vamos tirar o cigarro. Perfeito. Conseguimos tirar o cigarro da vida, ele diminuir, alguma coisa nesse sentido. Agora, obesidade. Obesidade, fator de risco isolado para câncer e doença cardiovascular. 30% de aumento de risco só nessas duas coisas, só por ser obeso. Você pode ter uma saúde de ferro, minha pressão é 12/8, minha glicemia é 100, meus exames estão normal. Está obeso? 30% a mais de risco de câncer, qualquer tipo de câncer. Então, vamos começar a fazer isso. E daí você vai de trás para frente até você chegar nos hábitos de vida para tentar viver mais ou viver saudável e tudo mais. Então, a questão é, o cara é obeso mórbido. A preocupação com esse cara é diminuir caloria. Tá bom? Vou fazer uma dieta para você o seguinte, tá? De manhã você vai comer 2 esfirras do Habib's. No almoço você vai comer o número 1 do McDonald's, mas a Coca-Cola grande, Coca-Cola zero, tá bom? E na janta você vai pegar e vai comer 2 fatias de pizza. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a minha preocupação no primeiro momento é diminuir o quanto de comida ele come, mas desde que seja uma dieta que ele siga. Se eu virar para esse cara e falar, você vai comer um pãozinho aqui, você vai comer uma frutinha aqui, sei lá o quê. De novo, a pergunta é minha prima, quanto esse cara ganha? Adianta eu falar para ele que tem que comprar chia, comprar Goldberry? Vai fazer muffin de blueberry em casa? Não vai. Não vai. Então, tem que ser adaptado ao que ele precisa naquele momento e tem que ser adaptado à realidade dele. Quanto que ele ganha, paladar, questões pessoais. Você vai pegar um senhor de 70 anos que veio da roça e falar para ele, você não vai comer mais sua carne de lata, que você faz aquela carne na banha do porco. Vou contar uma história do senhor que veio da roça para você. Certo. Você falou também do vem de trás para frente, né? Meu avô faleceu com 86 anos. Com 85 ele teve uma pneumonia. Levei no pronto-socorro, o médico fez um raio-x, falou assim, o senhor fuma, né, vô? Falou, parei faz 45 anos. Eu conheci um senhorzinho, seu João, faleceu com 105 anos. Então, eu fiz uma entrevista com ele no aniversário da namorada, só ele tinha 103 anos. Tinha um terreno do lado dele, todo dia lá carpia a rocinha dele. Eu falei, seu João, mas assim, o que o senhor faz? Todo dia na hora do almoço eu tomo uma pinguinha. Assim como tem pessoas, como meu avô que tinha parado de fumar há 45, tem pessoas que fumam até os 80. Nossa. Sim, e essa coisa, a genética, ela influencia em todos esses aspectos. O problema é você não sabe como é a sua. Você só vai descobrir depois. Isso, então você tá, tô tomando minha pinga todo dia. Daí você pega aos 60 descobre que você tem cirrose. E fala, ferrei. Não vou ser igual o velho de 103. Não vai. Você só vai descobrir. Você só vai descobrir depois que deu ruim. Então, estatisticamente falando, para cada quanto cara de 103 que bebe uma pinga por dia, tem quantos de cirrose? Tem 10 para 1, tem 100 para 1. Então, se for para apostar, aposta que vai dar cirrose e não bebe. assim como também eu fiz com uma senhorinha de 106 anos, 102, Dona Elisa. A Dona Elisa, ela gostava, até os 100 anos, acho que ela fazia uma carne na panela de pressão para eu comer. Então ela não comia arroz, comia só feijão com farinha. E ovo ou carne, mas não comia arroz, só feijão com farinha. Isso pela vida toda dela. Assim como o outro também, tá, o Vitor ali lá do Cresança, numa formatura, ele falou, olha, eu todo dia cedo eu coloco 2 gotas de criolina num pouco de água e tomo. Eu falei, meu Deus do céu. Pessoal, a gente tá fazendo um bate-papo descontraído. Não vai tomar criolina. Algumas coisas vocês descartam, pelo amor de Deus. Mas dentro das brincadeiras está tendo... Mas olha, isso que você está falando é fundamental, porque também na pandemia foi assim. É aquela velha história, né? Correlação não é causalidade. Isso na medicina é uma coisa muito difícil de explicar para as pessoas. Não é porque eu fiz A e aconteceu B, que aconteceu B porque eu fiz A. Então, de novo, o cara viveu 103 anos tomando pinça, você estava brincando. A minha avó morreu com 97 aqui no AOC, por causa de uma infecção de fratura de fêmur. Ela tomava 1 litro de pinga por dia. Aos 97, que a gente sabia do registro. Pode ser que ela tinha até mais, né? Mas então... Não é que ela, de novo, né, viveu até os 97 pela pinga. Porque tomava. Ela viveu apesar da pinga. Então aí entra vários fatores. Então, às vezes as pessoas começam a fazer essas associações. Então, o que a gente não pode fazer na medicina preventiva é associar. Eu faço meus exames uma vez no ano, eu vou no médico uma vez no ano,
e até agora nada aconteceu, consequentemente eu sou saudável. Não. Você tem que ver o seu dia a dia, né? A medicina preventiva acontece da hora que você sai do consultório do médico até a hora que você volta. Não é da hora que você entra até a hora que você sai. A pessoa acha que a hora da cura, o momento da cura, é a hora que ele senta na minha frente e aquela 1 horinha que eu fico conversando. Aquilo ali não. A cura, a prevenção acontece a hora que ele sai até a hora que ele volta. Porque se deu errado, ele não volta. É igual lá fora. Outro assunto, eu acho que é legal a gente até voltando para a questão da saúde do homem. A gente sabe que hoje as doenças, os homens são mais acometidos de algumas doenças que as mulheres, até porque a mulher, ela se cuida, ela vai no médico, independente se ele é homem ou mulher, como o seu João queria uma urologista mulher. O problema é a unha. Mas aí olha que eu cortei. Tem que colocar 2 luvas, senão machuca. Unha de gel. E a mulher, independente de ser homem, o ginecologista ou ela não, ela tá lá, mas não é só em relação a isso. É em relação a outras questões que envolvem o corpo dela. A doutora também é esteticista, que envolve o visual dela. Hoje eu consegui cortar minha unha depois de uma semana que eu tava procurando um cortador de unha. Cortei hoje antes de vir pra cá. Vocês não, todo fim de semana vocês vão fazer a unha a cada 15 dias. E o homem também é dessa forma. Né? E aí o que a gente, geralmente nós falamos sempre da questão do câncer de próstata, mas não é só isso. Tem a questão das doenças cardíacas, as doenças que afetam o sistema nervoso. E aí eu queria que vocês falassem, de novo, voltar para a prevenção. Como que a gente convence esse abençoado, esse bendito, que ele tem que se cuidar, que ele tem que procurar, que ele não é eterno? E aí, o que a gente diz? Hélio, tu sabes que eu tenho notado, e até não sei como é que é lá na tua OBS, tá? Um número muito grande, tá? Que eu queria pontuar, de doenças sexualmente transmissíveis não só na rapaziada jovem, em pessoas dos seus 60, 70 anos. Eu já dei diagnóstico, no caso de HIV, para uma pessoa de 72 anos. Um casal E as pessoas, porque acham, sei lá, que tem uma certa idade, enfim, não estão se prevenindo. Até isso me deixou bem... Você entrou nesse assunto que a gente entrou. É o Viagra. E tem um nome, efeito Viagra. A gente entrou nesse assunto, que eu queria até entrar mais lá pra frente. Foi em 97 que o Viagra chegou na nossa vida? Eu queria entrar mais lá pra frente nesse assunto, que daí é uma questão genética também. Eu tenho dois exemplos. Tem uma pessoa de 55 anos, que não sou eu, porque eu não operei recentemente. Essa pessoa fez uma cirurgia lá de hérnia e foi na esposa. 10 dias depois. Falou, não. Aí ele foi lá no Google. Pelo menos 15 dias depois, 55. Aí eu conversando com o senhorzinho de 72, viúvo. Falei, rapaz, minha namorada tá chegando aí depois e eu fiz uma cirurgia de hérnia. Eu falei, meu Deus. Ele com 55, falei, pô, com 55 tá lá. Agora ele com 72, com essa disposição... Você falou, brincou do Viagra, mas eu queria chamar a atenção para os jovens. Hoje, muitos jovens fazem uso do Viagra. Até uma questão que a gente vai abordar, que é a questão da andropausa depois, e na grande, não tem nem como falar, sem orientação médica. Isso pode futuramente acarretar problemas para esses jovens, ou agora entrando também na questão do homem a partir dos 40, dos 50... Eu não sei hoje então, como que é. Em termos de estudos, não existe nenhum estudo do uso prolongado, né, de qualquer uma dessas medicações que ela possa trazer algum malefício para a saúde. Até porque elas foram criadas para ser medicamento de uso contínuo. Elas foram, né, desenvolvidas inicialmente como medicação para hipertensão. Hipertensão pulmonar, Até foi engraçado que quando foi criado, né, o negócio, e os estudos são feitos duplo cego. Então ninguém sabe quem está tomando remédio, né? Só que daí quando foi acabar o estudo, começou a aparecer um monte de senhor desesperado. Não acaba o estudo, não pode manter o estudo, por favor, mantenha o estudo. Eu não posso sair desse estudo. E daí o pessoal falou assim, mas por quê? E as pressões, tudo ruim. É péssimo como remédio de controle de pressão mesmo, né? Não, doutor, é porque esse remédio mudou minha vida. Desde que eu entrei para esse estudo, eu voltei a poder fazer sexo com a minha esposa. E foi assim que eles descobriram como um efeito colateral. Que ele resolvia o problema de impotência.
Então, daí tiveram que acabar com o estudo e fizeram um novo estudo aí para esse aspecto. Então, não. Mas pode ter efeitos a curto prazo, porque, de novo, é um medicamento que tem alguns efeitos no indivíduo que você não sabe como vai ser até usar. Então, o cara que nunca usou pode usar e pode ter uma hipotensão, pode sofrer alguma coisa. Numa coisa de hipotensão, ele pode ter um acidente, a coisa que vale, né? Pode ter um priapismo. Sim, também. Priapismo. Assim, o pênis do paciente, ele não amolece. Vamos falar nos termos. O sangue entra lá e não sai. O sangue fica lá e não sai. E se o sangue fica lá parado, Hélio, o órgão começa a entrar em sofrimento. Então, tu tens que ir para o hospital, chamar a equipe da urologia, fazer drenagem. É uma situação que eu já me deparei. Feio, viu? Já teve. Para você que vai estar, o que está nos assistindo, aqui está a doutora Carla e o doutor... Adriano. Falei pra você, cara? Adriano. É só falar doutor Derrame. Doutor Adriano. Doutor Derrame. Tinha que ser doutor AVC. Tá aqui o doutor Adriano. E eu disse também no início que eu trabalhei no pronto-socorro. Gente, vocês não têm noção do que acontece no pronto-socorro, do que acontece dentro de um consultório, das histórias que surgem. Então, quando ela fala um lance desse, fala, mas será? Será? Vai lá. Vai lá e tenta pra te ver. E os jovens tendem a fazer um abuso maior de dose. Então o cara pega e fala, por que eu vou tomar 1? Tomo 4. Entendeu? E daí o risco do priapismo é maior. Então essa coisa de você usar de maneira irregular é porque você não sabe. Às vezes o cara tem uma doença que pode... Aí sim, o cara tem, não passou no médico, toma por conta e a doença dele versus aquilo pode trazer problema. Né? O cara toma um remédio, principalmente daí pessoas que tomam, que são cardíacos, não pode tomar o remédio junto e toma o remédio junto e dá problema. Então tem toda essa coisa. Quando a gente fala, procura um médico, não é porque a gente está querendo fazer reserva de mercado, não. Não é que a gente quer ganhar mais uma consultinha. Entendeu? Doutor, agora vamos falar um pouquinho mais da questão da saúde do homem, principalmente a partir dos 40, 50 anos, quando se preconiza fazer o exame do PSA, fazer o toque. Até a gente conversava antes que a gente queria entrar na questão da mulher ter menopausa, vamos ter o quê? Andropausa. Na questão da andropausa, que envolve a disfunção erétil, ejaculação precoce e tantas outras coisas, né? E aí você estava falando da questão do câncer de próstata, de algumas... Hoje em dia o que a gente sabe é que câncer de próstata, o diagnóstico precoce, ele envolve várias outras características. Principalmente você saber como é esse câncer. Câncer não é tudo igual. Câncer de próstata também não. Então, não só, né, uma prevenção feita de maneira assim, a Deus dará. Tipo, faz o toque com o médico que tiver, na hora que tiver, o cara do posto que não tem rotina, não tem hábito. Você pega um médico muito bem preparado, sei lá o que, é clínico, bom. Quantos cânceres ele já tocou com a polpa do dedo dele? Quando ele pôs o dedo lá e falou, isso aqui tá estranho. Daí ele foi lá e mandou biopsiar e veio o câncer. Quantas vezes? Poucas. Agora você pega um urologista experiente, 10 anos de profissão. Quantas vezes que ele já tocou o dedo e falou, opa, pediu biópsia, e operou. Então ele cria uma memória. Ele fala, aquele carocinho que eu toquei é igualzinho o carocinho do seu João, que era câncer de próstata. É diferente o exame feito pelo especialista. Mas não só na hora de fazer o diagnóstico, como em todo o acompanhamento e segmento. Doutor, geralmente, como vocês estão lá na porta, no atendimento básico, acho que é o início e é primordial até no que se refere à prevenção, a partir de quantos anos vocês pedem o PSA? 45, 50, depende do paciente, se tem algum caso na família, e ele é orientado nesse, olha, eu estou pedindo um PSA para o senhor. Como que é isso, doutor? Mais para que os homens que estiverem nos assistindo, se você não tem o hábito, às vezes você vai lá no posto marcar uma consulta, mas só tem para daqui 30 dias. Você está se prevenindo. Então não tem importância que demore 30, 40 dias. Pior se você chegar lá, eu estou com uma dor aqui e tiver uma consulta só para 30, 40 dias. Então é importante você fazer o seu exame de rotina todo ano, porque você não vai precisar ir no médico se você ficar doente. Você não vai ficar doente, porque você está se prevenindo. E muitas doenças, às vezes, se detecta numa variação de um exame ali que você já começa a se tratar. Depois que você pega, tá lá uma diabetes a 300, você vai fazer o quê? A 400? Quanto tempo você está sentindo essa náusea, essa coisa ruim?
perdeu o apetite. Tô falando como se eu soubesse as características da diabetes. Fala um Mas pouquinho, tá certo, fala um ué. pouquinho da questão da diabetes. Quando você tem o cara tem que ter uma percepção que ele tem que procurar, já que ele não procura na rotina, quando se tem que procurar um posto de saúde. Não, por exemplo, assim, estava falando da questão do câncer de próstata, né? Conversando com a equipe de urologia, assim, vamos fazer assim, a grosso modo, a partir dos 50 anos, para a população em geral. Mas existem aqueles cidadãos que na sua família já tem histórico, então você começa antes, né? E não é só a questão do PSA, como o doutor falou. Né? O PSA é um exame importante, sem sombra de dúvida, nós vamos lá, fazemos, mas eu sempre costumo dizer, olha, o seu PSA está bem, a próstata é um órgão que cresce com o passar do tempo, né? Conforme o cidadão vai ficando com mais idade, a próstata é um órgão que cresce, pode dar obstrução, que a gente chama daí são as hiperplasias benignas de próstata, que tá tudo bem, só a próstata começa a dar problema e a gente usa medicamentos. Mas não é só o PSA. Todo mundo, às vezes acha que o PSA é a salvação da lavoura. Tem que ir ao urologista. Eles dizem, não, mas você pode fazer toque. Eu não faço toque. Hélio, eu já sou formada há 25 anos. Faz pelo menos esse tempo que eu não toco uma próstata. Vai para o colega da uro. Porque muitas vezes, o exame, ele não detecta, mas é a mão treinada que vai lá e diz, epa, aqui não é só um aumento de próstata ou alguma coisa do gênero. Aqui tem algum carocinho que é parecido com... Tá estranho. Tá estranho. E uma coisa que está sendo usado muito hoje também é o que a gente chama de densidade do PSA. É diferente, né, como ela falou, né, que a próstata vai crescendo com o tempo. É diferente você ter um PSA de 10, e sua próstata é uma laranja baiana, desse tamanho, que você mal está conseguindo fazer xixi, e você ter uma próstata do tamanho de uma amêndoa e ela já está em torno de 7. Essa é muito mais perigosa. Então, muitas vezes, quando o paciente já tem histórico positivo na família, você não vai fazer só o PSA ou só o toque, você vai pedir um ultrassom, entendeu? Não precisa ser um ultrassom retal, que na verdade é o toque com o aparelho, ultrassom retal, mas você pode pedir um ultrassom abdominal, e eu já tenho uma ideia do tamanho da próstata do cara. Eu falo, poxa, ele está com o PSA normal e uma próstata normal, ok. Ele está com o PSA aumentado, mas a próstata também está aumentada. Eu fico mais tranquilo. Tá com o PSA aumentado, mas a próstata ainda é pequena. Tem alguma coisa ali dentro dessa próstata que produz mais PSA do que a próstata. Deve ser um câncer. E a chance é exatamente a celularidade maligna, a chance é muito grande. Uma próstata, assim, tu olha, assim, se tu é meio desavisado e olha assim, não, tá, beleza, tchau, adeus, né? Mas... Eu sei que nenhum de vocês são urologistas, você não é a doutora Elaine, você não é o doutor Mota, a doutora Dil. Um beijo pra Dil, beijo pro que é o uro do pai. Eu também. Quer mandar um beijo pros outros? Mas sabe por que eu gosto do Adil, cara? Desde a primeira vez que eu conversei com ele, me chama de Elinho. Olha. Falei assim, Elinho, vem cá, Elinho, vamos, você tá com as 46, vamos fazer o toque, Elinho? Vamos fazer. Falei, doutor, não, Elinho, você tem que ver, você tem uma simpatia comigo, você já... Então tá, doutor, vamos fazer, vai. Mas para mim, o maior exemplo, né, que eu falo, eu sempre brinco com eles, assim, que exemplo de perseverança na especialidade é o Bordenali, porque o cara tem 2 metros de altura, uma mão desse tamanho, e mesmo tem assim... Paciente, não, pra caramba! Paciente, é sinal que o cara é bom, porque... Não, mas não tem vaga. Provavelmente ele manda deitar de ladinho. Ele faz em pé, deita de ladinho. Quando ele fala deita de ladinho, você fica mais tranquilo. Aquela voz grossa. O duro é você fala, viu, encosta a mão na parede, aí você pode ir embora, que aí... Aí a coisa... vai ser ruim. Gente, e é um exame que é super rápido. Por exemplo, quando a gente vai ao ginecologista, não que... assim, mas a mulher fica muito mais exposta, né? Nós nos expomos muito mais. Sofre mais. Né? São as rotinas ginecológicas, né? E o toque para próstata quando tu viu já foi. Não, mas tem essa piada, né? Fala que o cara chegou em casa mó triste, eu tive que fazer o exame de toque, foi terrível. Tá, a mulher falou, ele fez toque em você? Depois ele colocou um aparelho que parece um bico de pato e foi abrindo assim lá dentro e falou, não. Falei, então você tá reclamando à toa. Tá. Pessoal, eu falei já, vou falar novamente, a gente tá brincando aqui.
Mas o assunto realmente é sério. Sério. Acho que é uma forma até de convencer você, homem, a fazer seu exame regularmente. O exame de rotina, os exames de sangue, o exame de urina. E depois dos 50, passa com o médico, dependendo, ele vai te encaminhar para um urologista. Eu falei brincando aqui, mas eu fiz o meu primeiro exame de toque com 47. Tá No tudo dia eu bem, falei, tá volta no ano seguinte. No ano seguinte, falou, não, legal. Fiz de novo agora, esse ano, se eu não me engano, com 53, 52. Agora ele já pediu, me volta o ano que vem. Então, em janeiro, você está aqui de novo. Ou seja, eu estou me prevenindo. Mas eu poderia... eu trabalho na saúde, eu urino bem, eu não tenho problema. Mas não é só isso. Eu não tenho conhecimento médico, eu não conheço o meu corpo totalmente. A gente conhece algumas coisas. Mas é importante... Eu sempre falo, não é fazer exames de rotina, não é fazer consulta de rotina, é ter a rotina de fazer exames, é ter a rotina de fazer consultas. Então, quer dizer, não é só você, de novo, uma vez por ano para ir lá benzer. Médico não é padre, né? Poderia talvez realizar casamento, mas não realiza. Mas no geral, entendeu? É a questão de novo, é você ter o hábito de estar procurando, de estar pensando, pegando as coisas com a boca na botija. Aquilo que você falou da questão da andropausa, da saúde do homem, também tem aquela coisa do, né? Não vamos dizer que o homem é coitadinho, porque não é. Né? A gente tem muitos privilégios, né, que as mulheres não têm, mas no geral tem aquela coisa deles não achar talvez que ele tem esse espaço, esse lugar para poder fazer esse tipo de coisa. Você tem uma ideia, tem aquela clínica famosa lá em Campinas, né, o Boston Medical Group, né? Que falam que um dos maiores motivos do sucesso da clínica, sabe qual que é? É que só tem isso lá. Então, é aquela coisa, você pega, tipo assim, sabe, você chega lá, né, dentro dessa clínica, né, e o próprio pessoal que trabalha lá brincava, né, que o cara chegava e falava assim, eu sou ejaculação precoce, tá? Eu não sou impotência, não, onde é que senta a ejaculação precoce? Aqui? Impotência senta lá, sabe aqui? Mas brincadeira à parte, os homens se sentiam acolhidos nesse lugar, por quê? Porque eles sabem que são outros homens passando por que eles estão passando. Todo mundo tá lá preparado motivo. Então, daí, às vezes o cara pega e chega no posto, onde tem a criança gritando, o homem pulando e tal, e ele pega e fala, eu vou chegar lá pra médica, daí senta, é uma médica de 17 anos, né, forma de falar, né, a mulher tem idade pra ser a filha dele, ele fala, eu vou falar dos meus problemas de saúde, às vezes o homem tem esse problema, ele trava. Porque, inclusive, doutor, eu tive uma conversa recentemente com a nossa secretária da saúde, a Graziella, o pessoal lá de Brasília, pesquisando, é certo que eles queriam vender serviço, né? Eu vi que você tem um projeto aí, chamado Programa da Saúde do Ano, a gente queria incrementar ele. Por que você não coloca lá, institui um núcleo especializado de andropausa? A gente conversou, até eu acredito que futuramente não dá para fugir, como a questão da geriatria, não tem como, daqui a pouco você vai ter que ter o atendimento geriátrico nos ambulatórios de especialidades. Assim, a questão da andropausa, porque às vezes a gente pensa que é só a mulher que sofre com a menopausa. Putz, agora eu tô sentindo calor aqui, cara. Tô com a orelha quente, meu. O homem também sente esses calorão. Falando de ti. Geralmente depende da cachaça. O homem também sente esse calorão. Então, lá em Brasília, através do Dr. Wellington, que até a gente ia chamar ele para participar, pelo menos que virtualmente, mas ele estava em viagem, eles criaram um núcleo dentro do hospital, que quarta e sexta eles fazem atendimento da andropausa. Tem um médico especialista, um endocrinologista, uma nutricionista dando esse amparo. É o que a gente está dizendo aqui. Muitas vezes você fala, eu não vou no urologista. Pô, o cara vai invade a privacidade, sei lá como que é o nome que a gente fala, porque é constrangedor. Não vou dizer que não seja, mas é necessário. Mas você tem um espaço próprio para isso. Se nós tivéssemos um espaço próprio para fazer isso, facilitaria muito. Quem está sentado naquele espaço que futuramente a gente vai ter. Pô, quero ver qual homem chega pro amigo e fala, rapaz, eu não tô fazendo mais nada. Não tem esse que vai falar. E aí, você tá sofrendo um casamento, tá indo pro saco. E aí? E a consulta geralmente não começa, doutor, eu tô meio com uma dor de cabeça, não sei o quê. Daí eu me sento assim e fico... Não, doutora, vou lhe contar. Realmente tá ruim lá em casa, minha mulher tá reclamando e tudo. Aí tu vai fazer o levantamento da vida da pessoa. E até são rapazes jovens, né? Tu vê, ele trabalha de manhã de pedreiro, de noite ele trabalha de garçom, no final de semana faz bico em festa. Tu acha que um cara desse vai ter vontade de transar? Não tem tempo, né?
Mas Tem coisas que não sim. tem. E tem um outro detalhe importante, Hélio. Que, E esses caras que tem pizzaria também é perigoso, né? Muito. Que Demais. fica até tarde na pizzaria. Gente, e essas Vendendo pizzaria pizza. movimentada aí, pior ainda, hein? Fiquei sabendo que é fator de risco também. Fator de risco. Preditivo positivo, gente. Ó, Mas- tem pizzaria, homem, ó. Uma coisa que é importante também falar desses centros, né, é que assim, querendo ou não, infelizmente a medicina virou mercado. E se tem um produto que estava sendo vendido de maneira tão descontrolada ao ponto de hoje ter que vir a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia e o CFM e vetar a comercialização, a não ser em casos de andropausa, é a testosterona. Exatamente. Então, Hélio, como ela falou, quem com 25 anos que não trabalha em 3, 4 empregos que não está cansado? Quem que pega e não está estressado pós-pandemia e tudo mais tal? Eu pego e vou lá e peço um exame para um cara de 40 anos e falo, sua testosterona está baixa, vamos suplementar. Sabe qual é o pior de tudo? Se eu te der testosterona, você vai se sentir bem. Porque a tendência dela é melhorar os seus sintomas. Ela vai deixar o cara mais animado, vai melhorar a questão do libido, vai melhorar a força muscular, o cara vai começar a malhar, se malhar vai começar a crescer músculo, porque ele não está repondo, ele está suplementando, está tomando a mais. Só que ele vai ter todos os efeitos deletérios disso também. Então você tem um centro especializado, com profissionais gabaritados para fazer esse tipo de coisa, é até para proteger a população de picareta, de charlatão que pode passar essas coisas sem controle nenhum. E hoje em dia, mesmo a população mais carente, às vezes você vai ter aquele senhor de 60, 70 anos que vai passar num cara desse e o cara passa uma dose cavalar de testosterona, ou passa cúrcuma com cáscara sagrada, com alguma coisa nesse sentido que não tem nada a ver com aquele problema dele, cada um tem as suas aplicações, e o cara gasta o dinheiro que tem e o que não tem e não resolve o problema. Porque detalhes, são consultas caríssimas, né? Ah, vamos fazer a formulação, beleza. Hélio, é um negócio caro. É zinco, é zinco, selênio, é tungstênio, é molibdênio. É a tabela periódica É a inteira. tabela, é a Estrada tabela Dragoeiro, já ouviu periódica falar inteira. Estrada Dragoeiro ou não? Não, o que é isso? Nossa, não vou falar de Estrada Dragoeiro não, porque nem tem mais. Mas, por favor, fala aí que a gente Tô acha. brincando. Pessoal, mais uma vez, não leve a sério o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu trabalhava no hospital dia já há um tempo e um dia uma senhora falou, rapaz, eu tinha uma dor, tomei um Estrada Dragoeiro e melhorou. Falei, mas o que é isso? Ah, um remédio veio numa caixinha roxinha. Vamos lá, peguei em tal lugar. Aí chegou um senhorzinho lá, viu? Vai em tal lugar, tem um remedinho bom. E aí eu falei, vou conhecer o rapaz. Ele falou, rapaz, olha, eu tinha dor na coluna, fiz acupuntura, fiz tudo e foi o Estrada Dragoeiro que me ajudou. Falei, tem um rapaz que trabalha na loja ali, olha, não tá nem usando, veio o cara. Olha lá, falei pra você, ó. E as pessoas, às vezes, até pela confiança, tem muito isso com vocês também. Opa. Às vezes, o paciente está no seu consultório, você olhou, falou, pô, tudo bem, o que está acontecendo e tal? Toma dipirona, paracetamol, Não, hoje em dia, filho, é a vitamina D. vitamina Então, D. Vitamina D em dose cavalar. E às vezes, o cara passa, o médico nem olhou para minha questão, pode passar o que for para ele que não vai sarar, não vai resolver. Então, às vezes, tem a questão da atenção, atenção. do olho no olho. Eu falo sempre, é uma marca minha que eu dou atenção para as pessoas. Seu Hélio, não, aqui é o lugar, vamos falar, no meio de uma festa, dentro do banheiro, já me interpelaram dentro do banheiro para falar. Eu falei, vamos, tá aqui, fala aqui agora. Então tem muito isso, acho que falta um pouco até quando eu falei no início da questão da pandemia, que eu achei que as pessoas iam ficar mais amorosas, elas não ficaram. É porque também te emendou a pandemia com um monte de brigas, um monte de complicação, né? Sim, foi uma não época vamos de- entrar nessa foi uma parte época aí, de porque contenda. eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado. O que a pandemia uniu, entendeu? O que veio depois. O que não ia, Depois separou. acabou. Pessoal, eu queria agradecer você, doutora Carla, doutor Adriano. A gente fez uma conversa descontraída. Eu espero que de alguma forma as pessoas que nos assistirem possam se atentar, que a intenção é fazer um alerta contra a sua saúde, principalmente sua, homem, mas não deixar de falar para você também, mulher. Você precisa continuar se cuidando. Hoje nós sabemos que a população, a perspectiva de vida é bem maior do que era anteriormente, então por que não envelhecer com saúde? Acho que essa tinha que ser uma máxima, envelhecer com saúde. E a gente só vai conseguir se a gente fazer isso agora. Eu voltei para academia, viu? Pensando nisso, tá? Então a gente vai conseguir chegar lá no final da nossa vida, na reta final, bem se a gente se cuidar agora. Não deixa para depois. Mas eu vou marcar, como eu disse, demora. Não, mas uma hora você vai passar, você vai fazer seus exames. Nós vivemos uma cidade que
as condições de saúde são condições boas, as pessoas têm hoje acesso à saúde. Muitas, mas eu fui lá no posto. Conversa com a enfermeira, conversa com a coordenação, conversa com alguém. Nesse aspecto, Indaiatuba é um oásis. Eu trabalho em Campinas e tem posto de saúde que está há mais de um ano sem médico. Trabalho em Itu, já aconteceu comigo, né, como cirurgião. O paciente sai de uma UPA, vai para o hospital, faz um ultrassom, dá apendicite. Ele volta para a UPA, o cara me pedir para vir para mim para operar. Nessa, uma apendicite que era inicial já supurou. Já supurou. Então, acho que dentro do que o Dr. Adriano falou, e é fato, vocês que moram aqui em Indaiatuba sabem disso, vamos se cuidar. É possível se cuidar na nossa cidade. Tem lugares que as dificuldades são bem maiores que aqui. Às vezes um tempo para uma consulta é o tempo necessário, às vezes o tempo para um exame é o tempo necessário. Às vezes o médico pede um raio-x, você não precisa fazer ele amanhã. Talvez você nem vai ter que fazer esse raio-x. Então é uma questão de... E eu costumo falar que às vezes tem pessoas que às vezes já vão armadas já. Exatamente. Como que eu recebo de você um bom dia se você não me falar bom dia? Exatamente. E corroborando o que o Adriano falou, eu venho do Rio Grande do Sul, né, um estado que... nem percebi pelo sotaque, nem percebi. Não, gaúcho é que nem Brasília, o ronco não perde nunca, né? Mas enfim, e que todo mundo, claro, é um estado com... A gente é bem bairrista e tudo, mas a saúde que eu trabalhava no SUS de lá, gente, era o caos. E chegar em Indaiatuba, tá? E ter todo esse suporte. Mas demora, doutor. Mas vai num convênio para te ver, se também não demora. Né? Ter vai do sistema de computação que a gente tem e tudo. Olha, gente, realmente hoje nós estamos bem adiantados relacionado a outros lugares, quando eu disse do raio-x digital, do exame de sangue que está lá na sua tela, de todo o seu prontuário que está escrito lá, quando você passa, ela olha, está acompanhando, se você for na UPA, está lá, se for na OC, está lá, se você for no Pouso Amor ao Sol, está lá, se for, está tudo lá no sistema. Hoje a sua saúde está compilada num lugar só. Eu me lembro também, só pra gente encerrar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu me lembro lá do Hospital Dia lá de 2005, 2006, eram aquelas pastas, ficavam dentro de um arquivo gigantesco. Quando eu falei do mini hospital, a gente pegava as filipês, colocava umas caixinhas e parava dia 1º de junho. 200 fichas ali, dia 1º de junho. Aí você precisava procurar uma ficha, você tinha que descer lá no zaguão, vasculhar, procurar. Não precisa ir muito longe, não. No Mário Gatti, hoje, apesar de ter o sistema intra-hospitalar digital, no pronto-socorro não é. E já vi mais de uma vez o paciente perder um diagnóstico, por quê? Porque ele vem um dia, vem 2, vem 3, vem 4 e ninguém se atenta a isso. A hora que eu chego na UPA e eu abro a ficha de um paciente, eu vejo que ele veio, nos últimos 4 dias ele passou no pronto-socorro, com a mesma queixa, eu falo, alguma coisa está errada aqui. Só isso, só de eu ver, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, esse cara aqui tem que ficar internado. Só isso. Então são coisas que a gente tem que enaltecer a nossa Secretaria da Saúde, através da Graziella, o nosso prefeito Nilson Gaspar. Mais uma vez, Grazi, um beijão. A gente tá falando, estou falando aqui como Hélio Ribeiro, vereador, mas funcionário também da saúde. Então eu reconheço, eu sei do trabalho que a nossa saúde presta para a cidade. Nós sempre gostaríamos de fazer mais, mas eu volto de novo. Como eu trabalhei no pronto-socorro, a gente sabe o que é um pronto-socorro. A gente não sabe o que acontece da porta para dentro muitas vezes. A gente não sabe a urgência que está lá numa mesa de cirurgia. A gente não sabe a emergência que entrou pela porta lateral. Ali. Então, quando eu chego na frente, faço a minha fichinha, quando eu entro pela porta lateral, porque é urgente. E muitas vezes sai 1, 2, 3 médicos, vai lá para socorrer. Porque às vezes não vai dar conta. Mas nós ainda somos uma cidade boa. Agradeço vocês mais uma vez, que nós possamos ter outros momentos. Eu trouxe um presentinho, porque como eu trabalho assim também na parte de beleza, enfim, mas de uma forma assim bem consciente, né? Porque eu sou uma médica que fiz toda a parte de formação. E os homens estão cada vez se cuidando mais e às vezes a gente acha que num botox, num procedimento, a gente só vai fazer o procedimento, às vezes é ali que tu acha uma mancha suspeita, alguma coisa que você vai mandar pro colega que opera. Tá se cuidando, mas você acredita que eu fui passar um negócio do Cronos aqui, porque minha pele é muito oleosa, de repente tive que lavar o cabelo de novo, que era marrom, ficou tudo marrom o cabelo. Olha! A sorte que eu olhei do lado, tinha aquela toalhinha da minha, sabe aqueles negocinhos que você viu?
Aí eu bati assim, deu uma aliviada. Então eu trouxe um presente, lembrança. Nossa, muito obrigado. Aqui tem suplementação de colágeno, um bombonzinho em forma de boca, quem quiser fazer boca. Você tem um mas comercial aquilo para que você fazer falou aí? também. Vamos lá É, aquilo que tá então, conversando. doutora A questão- Carla Zanquetin. Medicina e Beleza, A questão do autocuidado envolve também a questão da... 971175550. Já fiz o merchan. E o Nossa. doutor Adriano? Não, quem quiser procurar nas redes sociais, tá como Dr. Derrame, dr.derrame, em todas as redes sociais. Ai, Adriano, troca pra VC, que daí já... daí ele não Eu acho que o AVC já tá patenteado. Derrame é mais fácil. Pessoal, brincadeiras à parte, muitas informações importantes. Eu espero que você tenha gostado e acompanhe o nosso próximo podcast. Não sei qual é o assunto. Talvez eu fale de pescaria, porque ultimamente estou pescando, pegando nada, mas assando carne eu estou assando bastante na beira do rio. Aê. Abraço, valeu! Abraço, hein? Beijo. Tchau, tchau pra vocês aí.